Amém. Graça e paz, igreja amada. Glória a Deus. Que bênção poder estarmos aqui. Eu estava com saudade da igreja, viu? Nós também. Camará e Renovo é uma igreja só, meu irmão. Só estamos assim em templos, né, distintos. Um em Camaragibe, porque tem que ser sal e luz aqui, e outro lá na Caxangá, porque tem que ser sal e luz lá na Caxangá. Mas é uma igreja só. E quando eu venho para cá, eu me sinto em casa, literalmente em casa. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Eu queria que você me ajudasse nesse momento aqui e se conectasse no céu mais uma vez em oração. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor por estarmos aqui nesse dia especial, porque é dia do Senhor, dia de louvar, dia de engrandecer o Teu nome, dia de dizer o quanto o Senhor é importante nas nossas vidas, o quanto nós precisamos e dependemos do Senhor. Ó Deus, isso nós expressamos através da oração, Pai. E agora, através da Tua palavra, Senhor, que Tu venhas falar ao nosso coração, verdades, ensinamentos, que seja uma palavra, Deus, que venha transformar a nossa vida, a começar por mim, Senhor. Que eu diminua e que o Senhor cresça e apareça cada vez mais nesse lugar. Que as palavras, Senhor, de minha boca, o meditar de meu coração, sejam agradáveis da Tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Igreja amada, nós estamos aí em uma série de mensagens extraordinária. Alguém pode dizer, pastor, o senhor fala isso com toda a série. Porque é a palavra de Deus, a série é baseada na palavra de Deus. E tudo que se refere à palavra de Deus é extraordinário, é maravilhoso, aprendemos cada vez mais. Mas essa série, ela traz uma reflexão para a nossa vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, muita coisa a gente deixa para lá, muita coisa a gente abandona, muita coisa a gente deixa para trás. E como diz a própria palavra, né? Eis que se fez novo tudo na nossa vida, e uma nova vida em Cristo a gente passa a viver. Então tem coisas que a gente deixa para trás. Mas quando você entrega a sua vida para Jesus, tem coisas que você não pode deixar para trás. Tem coisas que você não pode deixar. E vimos nessa série que a primeira coisa que nós não podemos deixar é de quê? Nos arrepender. Porque em algum momento na vida, você vai fazer alguma coisa que vai desagradar a Deus, desagradar alguém. E esse entendimento de que somos falhos e pecadores e que carecemos de nos arrepender de certas práticas nossas, precisa fazer parte da nossa vida. Tem gente que diz assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Se eu pudesse fazer de novo, coitado dessa pessoa que diz isso. Tem muita coisa que eu já fiz que eu me arrependo. E pela graça do Senhor, Ele nos perdoa, nos concede o perdão àqueles que confessam, né, entregam, abandonam e passam a viver uma nova vida. Então foi a primeira mensagem que nós vimos aqui. Segunda mensagem, eu não posso deixar de quê? Me santificar. Irmãos, nós estamos numa jornada até o céu. E a Bíblia nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Santo é o povo, aqui a reunião, uma congregação de santos do Senhor, separados para o Senhor. A santificação é um processo da nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada. Todos os dias eu preciso buscar viver uma vida consagrada no altar do Senhor. Isso se chama santificação, é um processo, não é uma virada de chave, não, é uma caminhada. Por isso que eu preciso da igreja, por isso que eu preciso da direção dos pastores, por isso que eu preciso de uma célula, por isso que eu preciso de me envolver na vida da igreja, para todos os dias buscar viver uma vida que agrada ao Senhor. Na terceira mensagem, que foi a semana passada, eu não posso deixar a palavra de Deus. A palavra é tudo na nossa vida. É ela que contém todas as coisas necessárias para a minha salvação, diz um dos nossos pilares, né, que compõe aí a doutrina da igreja anglicana, que são os 39 artigos de religião. Diz que tudo que está na palavra é o que eu preciso para a minha salvação. Então eu não posso deixar a Bíblia de lado. Eu não posso colocá-la em cima de um móvel, aberta no Salmo 91, cheia de poeira e nunca ter lido. Preciso fazer da palavra o meu instrumento diário. Ao acordar de manhã, a primeira pessoa que eu tenho que falar é com Deus, e através da sua palavra, Ele vai falar comigo. Fechada assim, é um livro como outro qualquer, em qualquer instante, mas aberta é a poderosa palavra de Deus. Então não posso deixar a palavra de Deus. E hoje, na quarta mensagem dessa série, nós vamos falar sobre oração. Eu não posso deixar de orar, eu não posso deixar a oração. Igreja, a oração, ela é a base da vida cristã.
é a maneira pela qual nos conectamos com Deus, é a maneira pela qual nós expressamos o nosso amor a Deus, é a maneira pela qual nos encontramos diante do Senhor através da oração e conseguimos ter força para continuar a nossa jornada, a nossa caminhada, porque os dias são maus e difíceis, mas a gente precisa buscar Deus para poder ser fortalecido através da oração e continuar a jornada. A vida já é muito difícil e sem Deus ela fica muito pior. Então a oração me mantém conectado. A igreja primitiva, ela orava o tempo inteiro. As reuniões, ela era sempre com muito fervor, com muita oração, com uma intensidade muito grande. E as igrejas de hoje, elas precisam entender que tudo, eu costumo dizer lá na Renovo, tudo se começa com oração, tudo se conclui com oração. Porque a conexão com Deus é o momento que você está ali falando com o Senhor, não com uma pessoa qualquer, mas com o Senhor. As pessoas acham engraçado quando colocam lá no Instagram, né? Culto de oração, aí tem meia dúzia de gente dentro da igreja. Culto de, sei lá, abertura de portas, aí a igreja está lotada. Quando deveria ser o inverso. A oração precisa ser a base de tudo na minha vida. Eu preciso orar. É muito comum quando a gente está no início da nossa jornada, alguém diz assim, vai, ora aí. Não, hoje passa para o outro aí, com vergonha de orar. Mas orar é você falar com Deus. Não tem nenhum mistério, nenhum segredo. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele quer ouvir que você precisa e depende dEle para tudo na sua vida. Tem um escritor, eu acredito que muitas pessoas já devam ter lido o livro, ou pelo menos assistido o filme. John Bunyan, que escreveu aquele livro, O Peregrino. Ele diz uma frase sobre oração muito interessante. Ele diz assim, é melhor orar de coração, mas sem palavras, do que orar com palavras, mas sem coração. Eu preciso colocar o meu coração diante de Deus ali no momento da oração. Eu preciso abrir não só a minha boca, mas o meu coração, para que Deus saiba tudo que está acontecendo comigo. Mas André, Ele não é onipresente, onipotente, onisciente. Eu sei, mas Ele quer ouvir. Ele é Deus, Ele quer que você mostre a sua dependência dEle e não das pessoas. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Tessalonicenses, do capítulo 5, verso 17, ele diz assim, orai sem cessar. A oração precisa fazer parte contínua da minha vida. A oração precisa me manter o tempo todo conectado com Deus, conectado com o céu. Devemos manter essa conexão com o Senhor em tempo integral. Um dos salmos que eu acredito que seja pouco citado, pouco conhecido, mas importantíssimo dentro da Bíblia, o Salmo 10, no verso 17, diz assim, Tu, Senhor, ouves o desejo dos necessitados. Tu os reanimas e atendes ao clamor. Deus, Ele está o tempo todo disponível, acessível, para que eu e você abra a nossa boca e possa falar com Ele. Não existe essa história de que Deus não está me ouvindo, Ele está ouvindo sim. Ele quer ouvir o momento que você diz, Senhor, me perdoe pelas minhas falhas. Ele quer ouvir quando você diz, Senhor, eu estou fraco, estou precisando de ajuda, me ajude nessa área aqui, nesse sentido. O pastor Wilton lê um texto extraordinário da Bíblia Sagrada, contando a história de um rei chamado Ezequias. Vocês viram aqui, acompanhar a leitura do capítulo 19 de 2º livro dos reis, os versículos de 14 a 19. Quem foi Ezequias? Foi um rei extraordinário. Para começar logo apresentando ele. Ele reinou entre os anos 715 e 686 a.C. Ele foi o rei de Judá. E a Bíblia diz algo muito interessante no capítulo 18 de 2 Reis a respeito dele. Diz assim no primeiro versículo, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, reinou, rei de Judá, começou a reinar. Aí lá no versículo 5 diz assim, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois. Essa é o cartão de visita desse rei. Ele foi um rei magnífico do ponto de vista do temor que ele tinha a Deus, mas ele também ele era citado por alguns teólogos como um rei reformador, porque ele trouxe uma reforma dentro do reinado lá de Judá. O seu pai Acais, que foi antes dele, foi um péssimo rei, fez tudo que desagradava a Deus, e aqui ele quebra uma
uma prática de muitos crentes, porque o meu pai fez, eu vou fazer. Não, o que o meu pai fez foi a história dele, eu vivo a minha história com Deus, é completamente diferente. E Ezequias mostra muito bem isso. Ele fez uma reforma espiritual, ele colocou a adoração ao povo. Segundo o registro de muitos textos, nunca houve um período de festa da celebração da Páscoa como no período de Ezequias. Tanto é que Israel, a gente sabe que nesse período o reino estava dividido. Existia Judá e Benjamim de um lado com o rei Ezequias, e vivia as outras 10 tribos com Israel e um outro rei reinando ali. Após a morte de Salomão, eles fizeram essa divisão. Ezequias, ele começava a tanto trazer reforma espiritual como também militar. Ele fortaleceu o seu exército, ele trouxe prosperidade do ponto de vista financeiro para o seu reino, ele trouxe melhoria na infraestrutura, ele saiu calçando tudo que era cidade, vou usar esse termo para ficar mais fácil de entender. Ele começou a promover uma melhoria dentro do seu reino. Ele lutou para eliminar a idolatria entre o povo. Ele fez tudo aquilo que agradava a Deus. Mas a sua história, ela não foi marcada apenas por ele ser um bom rei e por promover tudo isso dentro do reino. 2 acontecimentos, fora esse, da seu potencial magnífico de reinar e da sua dependência de Deus, mas 2 acontecimentos marcaram a história de Ezequias. Um acontecimento está lá no capítulo 20 do 2º livro dos Reis, que conta quando ele foi acometido de uma enfermidade que poderia levá-lo à morte. Algo grave e sério que a Bíblia não diz o que é, mas apenas ela informa que era algo muito sério que poderia conduzi-lo à morte. E ele ora ao Senhor, e quem já leu essa passagem, ele era contemporâneo do profeta Isaías. Deus manda Isaías ir lá até ele, volta, acrescentarei mais 15 anos à vida dele, e ele continua reinando e conduzindo. Mas no capítulo anterior, no capítulo 19, esse que foi lido, um outro acontecimento marca a história dele. Vocês sabem que nesse período existiam muitas guerras. O povo de Deus era constantemente atacado, sempre por um exército inimigo. E existia um rei chamado Senaqueribe. Esse rei era o rei da Síria, e ele queria a todo custo conquistar Judá. Ele já tinha sitiado todas as cidades que estavam ali nas circunvizinhanças de Judá e Benjamim. Ele já tinha conquistado, e ele queria conquistar todo aquele território. Só que ele não satisfeito, ele fez algo que é muito provocativo. Eu não sei se você é do meu time, quando alguém diz assim: eu preciso falar com você, mas depois eu falo com você. Rapaz, isso é horrível para quem é ansioso, né? Fale logo, homem. Então não diga que tem alguma coisa para falar, deixa para falar depois. Então Senaqueribe, ele fez algo mais ou menos assim. Ele envia uma carta, que você pode olhar nesse mesmo capítulo que o pastor Wilton leu, só que no versículo 8. Ele envia uma carta desafiando o rei, dizendo que ia conquistar todo o reino, mas não apenas isso, mostrando que Deus não era Deus para livrá-lo, que Deus ele não ia fazer absolutamente nada para ajudá-lo, e que ele ia vencer com todo o seu exército que estava ali, pronto para invadir aquela cidade. Ezequias fez o que todo bom filho de Deus ele vai fazer. Ele foi orar ao Senhor, que foi o que nós vimos aqui no capítulo 14. Orar é a primeira alternativa daqueles que estão enfrentando as suas lutas e dificuldades que precisa ser feito. A Bíblia nos ensina em Colossenses capítulo 4, verso 2: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Foi justamente isso aqui que Ezequias fez, foi orar ao Senhor. Então hoje nós vamos aprender com a história desse rei sobre 3 princípios, 3 verdades, 3 lições que eu e você jamais poderá deixar de orar, jamais poderá negligenciar a oração. Primeira verdade: a oração, ela é minha conexão com Deus. Eu não posso deixar de orar, porque a oração me conecta com Deus.
Eu não posso deixar a oração, não posso negligenciar a oração, porque a oração é o que me faz conectado com Deus Todo-Poderoso. Os versículos de 14 a 16, vocês leram aqui comigo. Ele recebeu a carta das mãos dos mensageiros, leu, subiu ao templo do Senhor, estendeu aquela carta perante o Senhor e foi orar. Ele foi buscar a presença de Deus, ele foi buscar a face do Senhor. Ele não foi reclamar, ele não foi jogar tudo para o alto, ele não foi reclamar de Deus e dizer assim: Senhor, estou te servindo, eu estou buscando a tua face, a tua presença. Como é que algo desse tipo vai acontecer comigo nesse exato momento da história da minha vida, Senhor? Não, ele foi orar, porque orar me conecta com Deus. Quando as perspectivas são desanimadoras, quando você olha para o lado e não vê nenhuma solução, tente olhar para o alto, como diz o salmista: elevei os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ezequias fez exatamente isso. Ele colocou a sua esperança no alto, no Senhor, nos céus, no Deus Todo-Poderoso. Max Lucado diz uma frase sobre oração importantíssima, que eu acredito que eu e você vá concordar e tomar como lição para a nossa vida. O poder da oração não depende de quem faz, mas de quem ouve. O poder da oração não está em quem faz, é em quem ouve. Eu não sei se você conhece alguém que tem aquela, vou chamar Bira, meu amigo Bira, ore aqui por mim, meu irmão. Não, você tem autoridade para orar. Deus ouve a sua oração tanto quanto ouve a do irmão Bira. A gente tem mania de terceirizar a oração para as outras pessoas, imaginando que aquela pessoa tem mais autoridade, tem mais conexão. Essa pessoa pode buscar mais a Deus que você, mas a oração que ela é feita é escutada por Deus tanto quanto a sua. Ezequias olhou para além de seu trono. Ele não viu ali um rei, ele viu alguém que precisava de Deus. Nos problemas não tem pastor, não tem pastora, não tem líder. Quando nós estamos com problemas, a gente tem que abrir a nossa boca e falar com o Senhor, se colocar na presença dele em oração e dizer assim: Senhor, faz alguma coisa por mim nesse momento. Eu não estou sabendo o que fazer, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. É se colocar diante de Deus em oração, abrir a sua boca, mesmo Deus sabendo o que você vai pedir. John Wesley, um pastor anglicano, que é muito citado, porque foi um homem de Deus. Em uma certa ocasião da história, a rainha da Inglaterra, ela disse assim: eu tenho mais medo das orações de Wesley de joelho do que todo o exército da França de pé diante do meu reino. A oração, ela tem um poder extraordinário que eu e você ainda não conseguiu entender. O Senhor não é apenas o rei de Israel e de todas as nações, mas Ele também é o Criador de todas as coisas. Ezequias, ele ficou inteiramente ali conectado em oração e sabendo que, apesar das notícias não serem favoráveis, mas ele sabia em quem ele cria, em quem ele confiava. Mateus capítulo 6, verso 6 nos diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está no céu, então seu pai que vê no secreto o recompensará. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Abra sua boca e clame ao Senhor para que Ele possa lhe socorrer. A oração, meus irmãos, é mais do que um ritual. A oração é um relacionamento íntimo com o Pai, com Deus. Assim como um relacionamento humano, ele se fortalece através da comunicação, a nossa vida espiritual, ela depende da oração. Quando deixamos de orar, nos tornamos espiritualmente distantes do Senhor. Por isso eu e você precisamos orar. Por isso eu e você precisamos estar clamando a Deus. Quando o nosso primaz, ele estava doente alguns anos atrás, nós fomos lá para frente do hospital lá que ele estava internado, e nós começamos a orar ali diante do hospital. Eu lembro que era um domingo, dia dos pais, e eu tinha sido impactado por uma frase que eu tinha escutado de um pastor chamado Paulo Mazzoni. Eu nunca mais esqueci aquela frase, e sempre em momentos que se fala de oração, eu lembro dessa frase: a oração faz o que eu não posso fazer. A oração, ela vai onde eu não posso ir, e a oração me conecta com quem pode todas as coisas.
Assim é a oração. Alguém está enfermo, está num hospital, está numa UTI, você está ali de joelhos orando, clamando ao Senhor, e você tendo certeza que Deus está ouvindo e agindo na vida daquela pessoa. Alguém está distante dos caminhos do Senhor, você está ali orando: Senhor, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar esse coração, não posso mudar essa vida, eu não posso mudar essa realidade, mas o Senhor pode todas as coisas, e Deus, Ele pode e sim responder a nossa oração. A Bíblia nos ensina e nos mostra que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Você tem investido tempo na sua comunhão com Deus? Você tem investido tempo em orar ao Senhor? Não é aquela oração, perdoe a expressão, meia boca: Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Não, é você investir tempo, é você se colocar e se derramar diante dEle, deixar as lágrimas chegar nos olhos. Não que toda vez você tem que orar, você tem que chorar, mas tem momentos que você começa a clamar a Deus e você começa a chorar, muitas vezes sem nem entender. É a presença dEle ali na sua vida, ali, momento ali com você, ali íntimo. A oração, ela faz com que você possa se manter conectado com Deus o tempo todo, na sua jornada, na sua caminhada. Reserve um tempo diário para falar com Ele. Reserve um momento específico onde você não vai ser interrompido por ninguém, e se conecte com o Senhor. Ele espera que você tenha essa conexão com Ele. Mas existe uma outra razão para que eu e você não possa, em hipótese alguma, deixar de orar. Além de manter você conectado com Deus, a oração, ela fortalece nos momentos difíceis. Os versículos 17 a 19 diz que é verdade, Senhor, que os reis assírios fazem de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas do fogo e as destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu, Senhor, és Deus. Através da oração, reconhecendo quem Deus é, você é fortalecido. Quando você lê um texto como esse e se coloca na cena lá de Ezequias, você é fortalecido. Quando você olha e entende que Deus, Ele não é um Deus minúsculo, não. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não existe outro Deus acima dEle, nem ninguém que se iguale a Ele. Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ah, eu não estou vendo Deus. Você não precisa ver. A Bíblia diz: bem-aventurados foram aqueles que não viram, mas creram. Quem crê em Deus aqui? Todos nós cremos no seu poder, na sua ação, no seu agir, no seu comando. Um dia estaremos face a face com Ele na eternidade, mas até lá, na nossa jornada, não duvide, tenha certeza de que Ele tem cuidado de você. O rei, ele tinha esse grande desafio ali diante dele, e através do momento da oração, ele era fortalecido por Deus. A partir do momento que ele estava ali em conexão, reconhecendo quem era Deus, ele estava sendo fortalecido. A palavra de Deus, ela pode nos fortalecer. Através da oração você se conecta com Deus e você é fortalecido nas suas lutas, nas suas batalhas, e não criando desespero, não criando ansiedade, não sofrendo antecipadamente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A vida, ela é cheia de desafios. A vida, ela é cheia de desafios, mas a oração nos dá força para suportar cada um dos desafios que a vida nos impõe. Jesus no Getsemane, ele orou intensamente antes de enfrentar a cruz, lá em Lucas 22, 44, e mostrando que a oração nos prepara para os momentos mais difíceis. A oração, ela nos ajuda, nos fortalecendo em cada conflito, em cada dificuldade que podemos enfrentar. É ela que nos ajuda, é ela que nos dá um impulso para continuar a jornada. Quem aqui nunca passou por algo que tinha que enfrentar uma cirurgia, por exemplo, uma entrevista de emprego? A gente vai para os dois extremos.
E a gente ora e sai aliviado, porque sabe que Deus estava com a gente naquele momento ali difícil. Um outro anglicano chamado J.I. Parker, ele dizia assim: se eu passar 40 anos orando e não tiver nenhuma resposta, já terá valido a pena, pois eu passei 40 anos em comunhão com Deus, na dependência de Deus. O povo de Deus precisa entender que nós dependemos dele para tudo da nossa vida. Quando você estiver passando por provações, não deixe de orar. É a primeira coisa que muitas pessoas fazem, é deixar de orar. Não deixe de orar. É tudo que o diabo quer, é que eu e você deixe de orar, que desanime, que desista, que jogue tudo pro ar. Não, continue, persevere, seja firme, seja constante, procure. E se você tiver dificuldade, chame alguém para estar ali com você, dando apoio em oração. Tem alguém que possa estar ali dando esse suporte, esse apoio, lhe ajudando. Existem momentos que a gente está desanimado, sim. Você acha que vida de pastor está isento disso? Não, está não. Existem momentos na nossa jornada que a gente também dá uma desanimada, e a gente precisa ser fortalecido através da oração. Senhor, principalmente quando você quer fazer algo para promover algo na igreja, quer fazer algo, e aí você olha assim e não vê muitas possibilidades. E aí a gente precisa fazer justamente isso aqui que Paulo disse aos Filipenses: descansar, não estar ansioso por nada. Eu costumo agora orar assim ao Senhor: Senhor, veja só, a igreja é sua, não é minha. A igreja é sua. Agora o Senhor mostra para mim aqui o que é que tem que ser feito para eu poder dar os passos. Não vou estar aperreado com nada, porque a igreja é do Senhor. Senhor, a minha vida não é mais minha, é sua. Então o Senhor vai conduzir, dirigir, e Ele se responsabiliza por tudo que Ele faz por mim e por você. Quando você estiver passando por lutas, por provações, não deixe de orar. Persevere na oração. Ao invés de se desesperar, que é o que muitas pessoas fazem, confie no Senhor e entregue toda a sua preocupação nas mãos dele. Mas existe uma terceira e última razão para que eu e você jamais deixe de orar. A oração, ela me traz resposta e milagres. Aleluia! O pastor Wilton leu até o versículo 19. Mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, eu sei que você está com a sua Bíblia aberta, você vai olhar o que tem lá do versículo 32 e 34 desse mesmo capítulo. 32 a 34 desse mesmo capítulo. Após o rei Ezequias orar, após ele estar em conexão com Deus, após ele estar em dependência com Deus, vê a resposta do Senhor. Veja o que é que diz aí a resposta do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Foi uma resposta que Deus mandou Isaías levar para ele. Ele não invadirá esta cidade, nem disparará contra ela uma só flecha. Não enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo. Aleluia! Pare para pensar agora um instantinho. Alguém saiu, seja lá de onde for, para tentar fazer alguma coisa de ruim contra você. Deus está dizendo: pelo caminho que essa pessoa está vindo, ela vai voltar. Porque você é servo do Senhor, você está na dependência de Deus, você está em conexão com o Senhor, você está buscando a face de Deus, você está em comunhão com o Senhor, você está com a vida consagrada no altar do Senhor. Então quando alguém vem para tentar fazer algum mal contra você, Deus diz assim: ó, pelo mesmo caminho que você vem, você vai voltar. Foi o que aconteceu com Ezequias. A oração que ele tinha feito, o clamor que ele tinha feito, veio a resposta de Deus. O Senhor disse a Isaías para transmitir a sua mensagem ao rei, e o profeta obedeceu. A oração, essa resposta que foi dada através dessa oração, ela foi em 3 partes. Deus disse: ó, vou livrar esse povo. Deus disse: eu vou derrotar esse exército que está vindo contra. E Deus disse assim: eu vou cuidar do meu povo, porque tudo que Deus faz é completo. A oração que você dirige a Deus
a resposta nunca é pela metade. Toda a resposta do Senhor na nossa vida é plena, é completa, é total, nunca é em partes. No entanto, meus irmãos, Deus também tinha uma mensagem de repreensão para Senaqueribe, por causa de seu orgulho e blasfêmia. A fé de Ezequias foi recompensada e a sua oração, ela foi respondida. Lá em Jeremias tem outro versículo extraordinário da palavra do Senhor, no capítulo 33, verso 3. Clame a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Tem coisa que Deus quer revelar para você, mas por falta de sua oração, Deus ainda não te revelou. E aí você vai para a casa de irmão A, para a casa de irmão B, para um grupo de oração ali, outro grupo de oração acolá. Não tenho nada contra grupo de oração, amém? Mas eu creio que Deus, ele tem conexão com você. Quando Cristo disse está consumado, e a Bíblia diz que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, eu agora tenho livre acesso ao Pai através de Cristo. Eu não preciso de intermediários, Ele é o meu intercessor diante de Deus, e aquilo que eu coloco em oração, Jesus leva diante do Senhor. A Bíblia, ela está cheia de exemplos de pessoas que viram milagres através da oração, irmãos. Elias orou e o fogo desceu do céu. Ana orou e recebeu um filho. Pedro, ele foi liberto da prisão porque a igreja orou por ele. Esta igreja aqui é resposta de oração. Esse povo que está aqui é resposta de oração. Os ministérios que estão fluindo aqui dentro dessa igreja é resposta de oração. As vidas que têm sido transformadas aqui nesse local é resposta de oração. A liderança dessa igreja é resposta de oração. Então não ache que a oração ela não tem sido respondida. Ela tem sim, e existe muito mais de Deus para acontecer nesse lugar. Existe uma promessa de Deus para esse local. E enquanto você estiver orando, enquanto você estiver de joelho, tem mais de Deus para ser derramado sobre essa igreja. Sabe aquele irmão, aquela irmã, aqui em Camará não tem não, graças a Deus, mas sabe aquele irmão, aquela irmã que só sabe apontar as coisas? Eu não gostei da mensagem, eu não gostei do louvor, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Se essa pessoa transformasse isso e dizer assim: Senhor, abençoa o ministério de louvor, Pai, e quando eles começarem a louvar, Senhor, sejam como anjos cantando. Abençoa, Senhor, o pregador, Senhor. Não sei nem quem é o pregador, não sei nem quem é a palavra que ele vai trazer, Pai, mas que a palavra que ele trouxer, Senhor, seja uma palavra rema, uma palavra do céu. Abençoa quem está servindo, Senhor. Irmãos, a gente não tem noção do que a oração pode fazer na vida de uma igreja. Enquanto pessoas estão orando, Camará continua de pé, e ela vai continuar de pé, porque ela é a igreja do Senhor, ela é a igreja de Cristo. Ela não veio para esse local por acaso, ela foi plantada nesse local com um propósito, com uma missão, e essa missão ela vai ser cumprida em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele disse assim: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Tomando posse dessa palavra, nós oramos intercedendo por esse local. Ore pela sua igreja, ore pelo seu pastor, pelos seus pastores, ore pela liderança, ore pelos ministérios, ore pelos propósitos, pelos sonhos, pelo planejamento. Tem coisas muito grandiosas para acontecer, que só precisa que você ore, que você dobre seu joelho. Não pense apenas em você. Às vezes a gente pensa só na gente: Senhor, eu estou passando por isso. Uma irmã que vivia lutas assim gigantescas na vida dela, o marido doente, ela doente, os filhos distantes do Senhor, vivendo de aluguel, recurso escasso, mas estava ali orando o tempo todo. Aí alguém perguntou para ela assim: irmã, como é que a senhora com uma vida dessa está o tempo todo orando? Porque quando eu oro pensando nas pessoas, eu esqueço dos meus problemas. Então quando eu tiro o foco de mim e foco na igreja,
nos propósitos de Deus, eu esqueço das minhas lutas e Deus ele vem me recompensar. Sabe por que muitas pessoas não têm orações respondidas? Porque elas param bem próximo. Lá em Lucas capítulo 4, versículos de 1 a 4, conta sobre Jesus quando ele foi para o deserto. Lembra? Nesse período da quaresma a gente está fazendo esse propósito, né? Ele é a nossa grande inspiração. Jesus, ele depois de ser batizado, ele vai para o deserto, né? O Espírito o conduz até o deserto para que ele passasse ali 40 dias em jejum e oração. E Lucas, ele diz que já assim no finalzinho da jornada dos 40 dias, o diabo chega para o tentá-lo, né? Chega ali trazendo uma proposta. Jesus com fome, com sede e cansado, e o diabo chega ali e traz uma proposta para ele, né? Transforma essas pedras em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que é que muitas pessoas não têm suas orações respondidas? Porque desistem bem próximo de Deus responder. Jesus, ele estava bem próximo de concluir os 40 dias ali da sua jornada, e foi justamente naquele momento que o diabo apareceu. Só que ele repreendeu o diabo, porque o seu espírito estava fortalecido para que ele conseguisse cumprir o propósito. Às vezes você está orando um mês, 6 meses, até um ano ou até mais, e chega um momento assim da sua jornada que você desiste de orar, você para de orar. A resposta poderia estar tão próxima e você parou no meio do caminho. Não se começa nada sem oração e não se termina nada sem oração. A oração é tudo na minha vida e na sua vida. Eu quero caminhar aqui para o final, dizendo para vocês que o Senhor nos trouxe hoje uma importante lição, e você concorda comigo sobre oração. Eu e você, a gente não pode deixar de orar, porque ela nos mantém conectados com Deus. Eu e você não pode deixar de orar, porque a oração é o que nos fortalece nos momentos difíceis. Eu e você não pode deixar de orar, porque a oração, ela traz resposta e opera milagres na nossa vida. A oração, ela tem um poder extraordinário. Se as coisas estão difíceis, continue orando. Se as coisas estão indo bem, persevere na oração. Quem ora, permanece firme, vence as batalhas, experimenta o poder de Deus. Aleluia! Deus, ele está reunindo um grupo de homens e mulheres em Camará de oração. E vamos acabar com esse negócio de achar que oração é só coisa de mulher. Não, Deus está levantando homens desse local também para orar. Homens de oração, homens que estão ali clamando aos céus em todo o tempo da sua vida. Hoje é um dia especial, porque é um dia que nós estamos na casa do Senhor. Hoje é um dia onde Deus, ele quer extrair de nós esse tempo de oração. Às vezes nós queremos sempre que alguém ore por nós. Não é isso, é importante sim, é fundamental, mas você também precisa ser um instrumento utilizado por Deus para orar e abençoar a vida de outras pessoas. Ore em todo o tempo. Ore pelas crianças, a liderança futura de Camará, porque muitas coisas nós estamos vivenciando hoje, mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai olhar assim pelo retrovisor e dizer: eita, naquela época, aquela criança era assim, hoje já está maiorzinha, era uma adolescente, agora está no louvor. Eu e você precisamos estar orando por tudo que Deus tem para derramar na vida desta igreja e na sua vida também, porque Deus não quer você apenas alguém que vem para o culto, ouve a palavra e vai embora. Deus, ele quer mais de você. Deus, ele quer extrair mais de você. Seja um crente, alguém fervoroso em oração. Seja alguém na dependência do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo usar você. Busque a presença de Deus, busque a Ele em oração, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa ir em áreas da sua vida que você ainda não permitiu. Sabe aquela caixa preta do avião que o pessoal fala muito, né? Que tem todos os registros, que é tudo escondido, que ninguém consegue ter acesso. O Espírito Santo quer ter acesso a essa caixa. O Espírito Santo quer mudar a sua vida. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher de oração. Ele quer fazer de você um homem e uma mulher que vive batalhas sendo vencidas através da oração.
Ele quer usar a sua vida. Ele sabe que você tem potencial para fazer muito mais do que você tem feito. Momento de oração, momento de clamar a Deus, momento de buscar a face do Espírito Santo. Não é apenas a pessoa que está nos conduzindo em oração. Você tem que abrir a boca também para orar naquele momento. Senhor, abençoa, Deus, tudo que está sendo dito. Senhor, abençoa os sonhos, os projetos, os planos. Sabe, Deus, Ele não direcionou o nosso primaz para fazer essa série, principalmente para se ter um tema que às vezes é pouco falado dentro da igreja, que é sobre oração. Deus, Ele quer fazer dessa igreja um lugar inflamado pelo poder da oração. Eu sonho e quero estar nesse dia aqui, quando a gente tiver aqui um momento assim, sabe, aquele momento sobrenatural que você pensa que a igreja subiu, né pastor? Ou se o céu desceu, né? Das pessoas orando, se desmanchando mesmo na presença do Senhor, um verdadeiro mover. Não estou dizendo que isso não acontece, mas sabe aquela coisa assim que você diz assim: rapaz, se o culto durasse até amanhã de manhã, eu ficava na igreja, eu não ia nem embora. Sabe, aquele tempo na presença de Deus que você não olha para o relógio, não está preocupado se a hora está passando, você está mais preocupado, cada momento que você está vivenciando ali na presença de Deus, querer fazer aquele momento único na sua vida. Sabe aquele momento que você sente assim: rapaz, que bênção, que poder, que alegria. E isso vai acontecer quando a igreja buscar esse poder, buscar esse fogo, buscar essa alegria para dentro da igreja. Às vezes a gente sempre acha que é terceirizado para o pregador. Não, somos nós, é a igreja de Cristo, é essa igreja. Jesus entregou a vida dele por essa igreja. Jesus entregou a vida dele por você. E não importa a idade, não importa a idade, não importa o tempo de igreja, o que importa é a sinceridade de coração. Deus, Ele não está atrás de performance de ninguém. Deus, Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Tem uma irmãzinha na nossa igreja que para mim é uma inspiração, porque ela, ao longo aí dos seus 8,6 de idade, ela tem um fervor, ela tem um vigor que nem muito jovem tem, que essa irmã tem. É uma alegria contagiante. Essa mesma alegria, eu quero chegar na idade dela, se Deus permitir, com esse mesmo vigor, com essa mesma alegria. Porque a Bíblia, ela nos ensina que o Espírito Santo de Deus, Ele habita dentro de cada um de nós, quando entregamos a nossa vida para Jesus. E esse Espírito dentro de nós, Ele vai se regozijar, se alegrar, quando você estiver na presença do Senhor. É muito dito, né? Que na presença do Senhor, até a tristeza salta de alegria, né? Essa mesma alegria, esse mesmo entusiasmo, essa mesma vibração precisa ser na nossa vida. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu quero orar por você. Talvez você esteja aqui hoje e está precisando ser ativado na oração. Talvez você esteja aqui hoje e está precisando ser mais envolvido através da oração. Quero dizer que Deus, Ele trouxe você aqui hoje para que você ouvisse essa palavra, que você precisa abrir mais a sua boca, você precisa ser mais um canal utilizado por Deus de bênção na vida de outras pessoas. Deus, Ele trouxe aqui você hoje, nessa noite aqui, nesse finalzinho de tarde, início de noite, para que você seja ativado desse mover do Espírito Santo, para que você seja uma boca de Deus na vida de outras pessoas e principalmente na vida dessa igreja. Esse ministério não precisa de mim, nem precisa de você, mas se nós nos colocamos disponíveis ao Senhor, Ele irá nos utilizar, Ele irá nos usar para ser boca de Deus aqui nesse local. Palavras proféticas sendo lançadas, palavras de bênção sendo lançadas na vida das pessoas. E eu quero que você abra sua boca nesse momento e ore aqui comigo. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu renovo sobre as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo extraordinário para fazer na minha vida e na vida desta igreja.
Me ajuda, Senhor, a ser participante desse mover, desse avivamento sobre esse lugar. Aviva, Senhor, essa obra. Aviva, Senhor, essas pessoas. Aviva o teu povo, porque foi um povo comprado com o teu sangue, Jesus. Um sangue precioso que foi derramado na cruz. Abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja. Pastor Wilton, a ministra local Marcília, Senhor. Vem com o teu renovo sobre as suas vidas, Pai. Às vezes, Senhor, a vontade, o desânimo sempre bate a nossa porta, Jesus. Mas eu sei, Senhor, que na força do Espírito Santo nós conseguimos avançar. Na força do teu Espírito Santo nós conseguimos continuar. Às vezes nós olhamos para os lados, Senhor, não enxergamos possibilidades. Mas assim como Jacó, assim como os discípulos no caminho de Emaús, o Senhor estava ali presente, eles não conseguiam perceber. Eu sei, Senhor, que o Senhor está presente na nossa vida. Eu sei que o Senhor jamais irá nos abandonar, Senhor. E eu sei, Senhor, que Camará tem um propósito, tem uma missão aqui dentro dessa cidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida dessa igreja, Pai. Obrigado pelos desafios, porque em cada desafio o Senhor nos dá a possibilidade de nos achegarmos mais a Ti. Obrigado por cada luta que tem sido travada aqui nesse lugar, Senhor, porque em cada luta, Senhor, o Senhor nos dá a possibilidade de nos colocar de joelhos diante do Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida das pessoas, dos voluntários que são fiéis aqui nessa igreja, pessoas, Senhor, com um coração ensinável, pessoas tementes a Ti, pessoas dispostas a Te servir, Senhor. Mas eu creio, Jesus, que novos voluntários vão surgir nesse local, novos líderes vão surgir nesse local, novas pessoas vão chegar a esse local. Oh Jesus, em nome do Senhor, venha derramando mais das suas bênçãos sobre esse lugar, Senhor. Que conversões aconteçam aqui, Senhor. Que pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor voltem-se para Ti nesse local, Pai. Oh Deus, que em nome de Jesus possamos ver pessoas transformadas pelo poder da Tua palavra nesse lugar. Oh Deus, quem entrar pelas portas, Senhor, jamais saia do mesmo jeito que entrou, mas transformadas pelo poder da Tua palavra, Senhor, que é derramada sobre esse local. Essa palavra não é nossa, Senhor, essa palavra é Tua, e quando ela é pregada, o Teu poder é derramado sobre esse local. Obrigado, Jesus, por essa noite maravilhosa aqui, Senhor, e pela vida dessas pessoas. É assim que nós oramos a Ti e damos graças, porque a oração que nós estamos fazendo hoje, ela vai ser respondida em Teu tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe.